Pois é, pessoal, para a tristeza de muitos da direita, novidades sobre a situação do Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho certeza que os de direita não estão muito felizes com essa notícia que eu vou trazer aqui. E olha só, cobrança intensiva sobre o Parlamento Brasileiro, sobre o Congresso Nacional, a respeito das pautas que ainda tem que acontecer nesse ano de 2024. Fica comigo até o final desse vídeo. Vai deixando um like aí para fortalecer o seu já é importante, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. E a bomba gigante que acaba de cair no colo do Congresso Nacional. Não só a cobrança de Lula, mas também STF na briga ferrenha por poder junto ao Congresso Nacional. Deixa o like, compartilhou, então já vamos direto ao assunto aqui. O primeiro assunto que eu vou trazer para vocês, gente, é a atualização do estado do Lula, tá? Então tá aqui, ó. Lula está lúcido, caminhada em hospital, diz boletim médico. Ou seja, a direita agora, vamos dizer, os de extrema direita estão provavelmente muito tristes com essa notícia, né? Porque eu tenho certeza que muitos queriam, inclusive, a morte do Lula, queriam que ele piorasse, queriam que ele saísse da presidência, enfim, né? Pessoas dessa extremidade queriam, inclusive, né, o óbito do Lula. Aí saiu certidão de óbito falsa, inteligência artificial passando dos limites com relação a isso, mas tá aqui, ó, gente. Lula acaba de sair da UTI, tá? E já está lúcido, está bem, e agora vamos ver como vai ser os próximos passos. Mas a notícia que eu tenho é que o Lula já está dando, inclusive, comandos ao parlamento, aos ministros, para dar continuidade no trabalho. Inclusive, o jornal Metrópolis estava lá nesse momento exato em que o presidente Lula estava saindo da UTI. Vamos ver aqui, olha aí. Aqui no Sírio-Libanês, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira. Lula segue internado, mas agora sob cuidados semi-intensivos, conforme informa o último boletim médico divulgado agora há pouco. Lula acordou bem, se alimentou e realizou uma caminhada pelos corredores do hospital. Ele segue sob os cuidados da equipe liderada pelo Dr. Roberto Calil Filho e Ana Germoglio. Ou seja, uma pausa agora. Lula saiu da UTI, okay? Então entende-se que não há mais risco de qualquer coisa pior acontecer, mas o Lula ainda segue internado. A expectativa é que ele saia hoje, ou no mais tardar no início da semana que vem. Mas fato é, gente, que o Lula saindo hoje ou no início da semana que vem, ele vai se deparar com um problema. Qual é esse problema? O problema de estar se encerrando o ano legislativo no Congresso Nacional e muitas pautas não iriam ser votadas. Então, nós temos esse problema aí para Luiz Inácio Lula da Silva quando ele sair. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente não concordando com essa atuação do Lula de dentro do hospital, ou seja, de ele não passar o bastão ainda temporário para Geraldo Alckmin tomar as ações, tomar as iniciativas. E aí muita gente questionando por que esse comportamento do Lula. Inclusive muitos jornais, gente, batendo de frente com relação a esse assunto. Vamos ver aqui a matéria da CNN sobre esse assunto. Aqui conversando com a gente também, sabendo disso, então, que o presidente está ativo, conversando, mas de olho no Congresso. Aliás, minha gente, se ele receber alta na segunda ou na terça-feira, ele vai chegar sabendo que faltam 3 dias para o fim do trabalho parlamentar e que um montão de assunto não foi nem votado, né, Mega? É por isso que ele está perguntando a aliados com quem ele tem conversado, Clarissa e Elisa, sobre o andamento das pautas aqui em Brasília. O presidente Lula deixou essa articulação engatilhada, digamos assim, que treinou o time que está em campo, que é formado por Alexandre Padilha, por Rui Costa, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já que a gente está falando de medidas da agenda econômica, Elisa, mas teve que se ausentar. Deixou Brasília logo depois de fazer uma reunião em que ele teve a atitude de chamar os presidentes da Câmara e do Senado para tentar melhorar esse ambiente. E mesmo nessa situação em que ele está, se recuperando de procedimentos cirúrgicos, ele tem perguntado, sim, a aliados sobre como que está o andamento do pacote de corte de gastos, levantando essa atenção, essa preocupação, se vai dar tempo, se vai passar, como vai passar, se vai ser um pacote desidratado na Câmara dos Deputados ou não. Até porque o próprio PT, partido do presidente Lula, tem um olhar crítico sobre um dos pontos relativos ao benefício de prestação
continuada. Mas o tom do presidente é de bom humor, Elisa. Ele tem visto televisão, por exemplo, ele viu o jogo do Botafogo nessa semana contra o Pachuca. Os botafoguenses estavam muito animados, saindo de uma conquista do Campeonato Brasileiro. Perderam, infelizmente, para os mexicanos, mas mesmo assim o presidente Lula relatou a interlocutores que foi um jogão. Então, assistir televisão, se envolver com futebol, que é algo que ele gosta muito, também é parte dessa rotina de recuperação dele. Muita gente com quem a gente tem falado tem relatado esse bom humor do presidente da República, mas essa atenção também em relação a essas pautas no Congresso Nacional, porque sim, isso é uma preocupação que se estende para 2025, Elisa. Se você não consegue avançar com essas pautas, você complica muito a vida do governo para 2025, daí essa atenção especial e esses aliados fazendo questão de comunicar isso também sobre esse andamento da situação do presidente nos últimos dias, novamente, né, com aquele tom de não deixar dúvida, não deixar margem para especulações a respeito da situação de saúde do presidente, até porque uma das consequências que a gente viu nessa semana foi um adiantamento de um debate sobre a saúde de Lula, não para agora, 2024, mas lá para 2026. Então, os articuladores também do governo entraram em campo para deixar bem claro que Lula está saudável, que o que aconteceu nessa semana era algo que não era previsto, por óbvio, mas é algo tido como normal a qualquer pessoa que passou por uma queda. Então, essa comunicação está seguindo essa coerência para ser passada e com muita expectativa também para que na semana que vem a gente possa ter algum tipo de avanço. Só antes de entregar, a Câmara dos Deputados, Elisa, acabou de marcar a sessão para segunda-feira, às 5 horas da tarde. Sinalização boa para um dos primeiros desafios. A reforma tributária deve ser pautada para segunda-feira. O pacote de corte de gastos vai depender aí dessas conversas nos próximos dias. Pois é, gente. Então, Estado do Lula está bem, está normalizado. Para quem desejava aí um fim para o Lula, não vai ser dessa vez, né? A gente brinca assim, mas aqui realmente muita gente quer, mas não, o Lula está bem, está tranquilo, né? E o Congresso Nacional já deve começar as votações na segunda-feira, e aí tem que acelerar o máximo que puder, porque o ano legislativo está acabando. E uma das pautas, gente, além da reforma tributária, tem essa questão do pacote fiscal, pacote de gastos, que teve influência direta do Flávio Dino no bloqueio de pagamento de emendas parlamentares, né? Temos também a reformulação do BPC, e esse aqui é um problemaço que a gente vai enfrentar, porque a ideia é, de alguma forma, se não tomar cuidado, prejudicar a população brasileira. Depois eu vou trazer mais detalhes para vocês a respeito dessas modificações que o governo quer fazer, mas só até que o couro está comendo entre o Congresso Nacional e o STF. Existe agora uma queda de braço, tá, entre os ministros do STF e o Congresso Nacional, por conta do indiciamento lá da Polícia Federal, do Marcel Manhattan, de um outro deputado, por conta dessa decisão do Flávio Dino de bloquear emendas parlamentares, por conta dessa questão da imunidade parlamentar, do controle que o STF quer fazer em relação às redes sociais, que muitos deputados não concordam. E aí, quem fez comentários também a respeito desse assunto foi o William Vac, também comentarista e jornalista da CNN. Mas vamos ver o que disse o William Vac. Do STF e do Legislativo trocaram hoje entre si e não são elegantes. Orgia legislativa, disse um dos ministros do STF, sobre a atuação do Legislativo em matérias tributárias. Agora é a democracia do piti, disse outro ministro do Supremo, sobre as reclamações de parlamentares em relação a regras para o pagamento de emendas. Quem falou isso aí foi o Flávio Dino. Trouxe para vocês mais cedo, Flávio Dino dizendo que o Congresso Nacional, que a Câmara dos Deputados está dando piti por conta das decisões que o STF tem tomado ultimamente. Do seu lado, o Legislativo reiterou que não vai aceitar o que chama de imposições do Supremo em seu pedaço. E não vai aceitar também o que chama de ativismo político do Judiciário. E não é nem questão de dinheiro, disse o presidente da Câmara dos Deputados. Teria sido melhor se ele tivesse dito que não é só questão de dinheiro. De fato, é algo muito mais sério. Há questões pontuais de muita relevância nas quais STF e Legislativo têm visões divergentes. Eu cito aqui o marco temporal das terras indígenas, por exemplo, ou a questão da regulação das grandes plataformas digitais. O importante a ser assinalado é que as divergências vão muito além de disputas sobre o mérito, disputas sobre o conteúdo desses assuntos.
é uma disputa sobre a quem cabe tomar as principais definições. Em outras palavras, é uma disputa sobre um sistema de governo, que no momento é sim essa jabuticaba. Um legislativo forte e poderoso que faz em boa parte o que quer, um judiciário idem, que cada vez mais só faz o que quer, e um executivo pressionado, com grandes dificuldades para tomar decisões. De fato, tem razão o ministro do Supremo que disse que nunca viu nada igual no mundo inteiro em matéria de sistema de governo. O problema é saber se funciona. É isso aí, gente. Então, após esse vídeo aqui do William Vac, fica claro como que está a situação do nosso país. Uma divergência gigante entre os três poderes, muitas vezes. STF, né, representado pelo Judiciário, Congresso Nacional, representado aí, né, sendo representante do Poder Legislativo, e nós temos aí o Poder Executivo, que é o Lula e a sua equipe. Então, deveria existir a independência dos poderes, mas quando um poder começa a entrar no outro, é isso que acontece. É uma briga ferrenha, é uma queda de braço, é uma briga de poder, e aí fica complicado. Eu quero saber o que você tem achado de tudo isso, né? Do Lula estar atuando mesmo no hospital, mas estando bem, deve ser nos próximos dias, sobre essa questão aí do STF interferindo nas decisões da Câmara dos Deputados, e os deputados não gostando nada disso. E aí, como é que fica, né, o poder legislativo, como fica o poder judiciário, o poder executivo no meio desse imbróglio todo? Quero saber o que você pensa sobre isso. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.